Olá, olá! Bem-vindos a mais um programa Conversa de Mulheres, aqui na sua Curiacos TV, de segunda à sexta-feira, às 15 horas. Hoje, como não podia deixar de ser, como todos os dias que aqui estamos para lhe trazer conhecimento e para falarmos um bocadinho. Hoje vamos falar do meu bicho-papão de quando eu era pequena, mas que hoje já não é um bicho-papão. E não é só porque eu cresci e fiquei maior. Já vamos saber. Quem já me conhece já ficou a pensar, já aposta em duas ou três coisas, não é? Então já vamos lá. Então estamos aqui no programa Conversa de Mulheres, onde de segunda a sexta trazemos até si convidadas que não só nos contam o seu percurso de vida, nos falam dos seus projetos, nos trazem algum conhecimento na sua área específica e que acreditamos seja uma fonte de inspiração, de motivação, de chegar mais longe para si que está em casa, seja por que motivo for, ou que voltou só para trás, não estava em casa a esta hora, só para nos ver. Para si, muito boa tarde. Estamos então no Facebook, no programa Conversa de Mulheres e também no Instagram, conversa.mulheres. O meu canal de eleição é o YouTube, porquê? Porque lá tem acesso aos programinhas inteirinhos do princípio ao fim. Então no YouTube da Curiacos TV, na playlist Conversa de Mulheres, ao fim de aproximadamente 2 semanas, tem ao seu dispor os programas de fio a pavio, como se diz em bom português. Desde o princípio até ao final pode conhecer as convidadas e com esta vantagem de poder rever uma receita, uma música que gostou, um tema que precisa de aprofundar, eu tenho que ouvir aquilo melhor, porque eu estou mesmo a precisar daquele tema e aqui para seguir estas estratégias, estas ideias e, claro, para poder partilhar, o YouTube é a melhor forma de poder partilhar. Mas não se esqueça, se estiver atento ao nosso Facebook e Instagram, pode desde já saber qual vai ser a nossa programação semanal, aquilo que vamos falar de segunda a sexta-feira, e já estar atento, colocar a gravar ou já notificar aí um amigo ou uma amiga que precisa deste tema. Portanto, daí a importância das redes sociais. Temos também um número de telefone que passa em rodapé, para o qual nos poderá dar as suas opiniões, sugestões, deixar um beijinho, um abraço, que nestas alturas de frio sabem sempre tão bem, um abraço caloroso, um beijinho. Alguma sugestão de convidada ou a si própria, olha, eu acho que me enquadrava aí a ir falar, gostava de estar aí sentada no sofá para saber se o sofá é confortável e pode ficar a conversar. E pronto, está a introdução dada e vou então apresentar aqui a nossa convidada, que é extremamente simpática, não tem nada a ver com bicho-papões, mas era o meu bicho-papão de quando eu era mais nova. Então eu vou apresentar aqui a doutora Sandra Sykes. Sykes. Muito bem. Doutora Sandra, muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. E, doutora Sandra, o que é que a doutora Sandra faz? Eu sou médica dentista. Não é o bicho-papão. Não sou o bicho-papão, não, de todo. Sou médica dentista há 27 anos. Sou do Porto, formei-me lá em cima no Porto, fiz o meu curso na CESPO. Apesar que estou em Lisboa há 20 anos a trabalhar e a viver, mas sim, a medicina dentária foi a minha paixão. Foi a sua paixão, desde pequena? Então, Em pequena não tinha medo do dentista? Não foi. O dentista há uns anos atrás, por isso é que eu disse que era o meu bicho-papão de quando eu era pequena, era mesmo. Tinha muito medo, ainda hoje confesso que aquilo me causa algum susto, mas que a medicina dentária hoje não tem nada a ver com a medicina dentária de há 30 anos, de há 40 anos, de há 20 anos, de há 10 anos sequer. Não é? Não, felizmente nós podemos dizer, nós na medicina dentária, e os colegas concordarão comigo, aqueles que ouvirem o que eu vou dizer agora, estes últimos talvez 15 anos foram absolutamente revolucionários na nossa área, em termos de aperfeiçoamento de técnicas, em termos de disponibilização de equipamento e material que realmente nos permitiu hoje nós podermos dizer que a consulta de rotina de dentista e até mesmo de procedimento, se calhar mais até de procedimento e de tratamento, sim, é uma consulta... Os medos maiores são quando se faz tratamento. Exatamente. É uma consulta sem dor. Hoje nós podemos dizer que não há razão nenhuma. Eu, quando ouço pessoas a dizer que foram ao dentista e sofreram horrores, para mim isso é impensável, porque não há necessidade de haver dor. Hoje em dia as nossas técnicas anestésicas, os próprios anestésicos, tudo aquilo que temos ao nosso dispor para o paciente poder estar confortável a fazer o seu tratamento sem dor,
temos. Portanto, não é preciso fazer uma consulta com dor. Portanto, não é preciso ter este bicho papão. Já mandámos o papão embora, já o olhámos nos olhos, já lhe dissemos, afinal não és tão papão como pensavas, show daqui. Então, doutora, perguntar-lhe, quando era pequena, já tinha este gosto do dentista? Olha, era fácil levá-lo ao dentista? Como é que era isto? Confesso-lhe que não era difícil levar-me ao dentista, apesar que acho que, como todas as crianças, não era aquilo que eu mais gostasse de fazer. Mas... Sabe que a primeira dentista onde eu fui disse que ia se recordar daquele dia para o resto da sua vida. E não era porque eu era muito simpática e fofinha. Foi uma aventura, então. Foi uma aventura para todos naquele sítio. E depois eu saí de lá a dizer à minha mãe que afinal aquilo até não me deu assim tanto. Mas eu gritei como se não houvesse amanhã, esperneei, pontapeei e fiz tudo a que tinha direito. É normal. Com 8 anos. Mas repara, estamos a falar e eu já sou de uma geração bem atrás, portanto, no meu tempo, quando se ia ao dentista, as coisas não eram como hoje. Doíam, não é? Doíam. De todo. Não tinham os dentistas aplicar uma anestesia tópica antes de fazer um tratamento. Isso não existia, praticamente, não é? Portanto, nós éramos realmente íamos sempre um bocadinho com medo, porque associávamos, e com razão, à picada da anestesia, que ia doer. Às vezes há alguns procedimentos porque os próprios anestésicos provavelmente não eram trabalhados da forma como são hoje, e então acabávamos por ter alguma sensibilidade durante os procedimentos. Portanto, tudo isso, felizmente, hoje é mantido-se. Portanto, hoje isso não existe, não é? Graças a Deus. Mas o que é que a fez? Isso era a minha pergunta de, tipo, o que é que faz alguém ser dentista? O que é que faz alguém ser dentista? Hoje ser dentista, lá está. Hoje já não se vai fazer mal às pessoas. Antes também não se ia fazer mal às pessoas. É uma boa pergunta. O que é que faz a pessoa que viveu isto, que tem esta consciência, depois mesmo assim querer ser dentista, não é? Vou-lhe confessar que a minha paixão sempre esteve ligada à medicina, muito por razões também pessoais. Eu sou filha única, os meus pais sempre estiveram ligados à saúde, o meu pai foi enfermeiro muitos anos, a minha mãe também foi enfermeira muitos anos. E a saúde não lhe roubou os pais? E eu costumo dizer... Em tempo e em tudo? E mesmo assim quis também seguir esta paixão dos pais? A saúde roubou-me os pais muito, principalmente. O meu pai acabou por mudar um pouco de área de trabalho, tendo sempre uma paixão na mesma pela enfermagem que fazia e bem. A minha mãe não, a minha mãe foi enfermeira toda a vida, até se ter reformado. Infelizmente já não está connosco, já faleceu há alguns anos. Mas foi enfermeira, foi uma paixão que ela teve. Ela viveu sempre a enfermagem de uma forma muito bonita, porque realmente era aquilo que ela adorava fazer. E é engraçado serem os dois, conheceram-se na enfermagem? Conheceram-se os dois um pouco ligados à escola de enfermagem. É engraçado isso. Mas realmente foi sempre... Eu costumo dizer que eu cresci em hospitais, porque eles tinham realmente horários complicados, como enfermeiros, não é? Passavam muito tempo fora, trabalhavam por turnos, como qualquer enfermeiro trabalha. Portanto, tive realmente, lá está, essa ausência que falou, eu senti um pouquinho, tinha alturas em que sentia um pouquinho. Mas mesmo assim falta. quis também Mas mesmo ajudar assim, a saúde, lá está, o trabalhar na área da saúde foi sempre uma coisa que eu quis muito. E eu sempre fui muito apaixonada por medicina. E a minha paixão realmente era muito a medicina. E confesso-lhe que o meu sonho de miúda, e o meu pai brincava muito com isso, era o coração. Eu tinha uma paixão pelo coração. E então, porque eu achava que o coração, e acho que o coração é um órgão absolutamente maravilhoso, não é? E que tantas vezes nos prega partidas, não só em termos de saúde, mas também porque... Emocionais, porque nós pensamos... Era só para ver se era uma médica a dizer isto, porque às vezes os médicos são mais... Eu acho que sim, eu acho que nos prega muitas partidas. Nós pensamos muitas vezes com o coração, em vez de pensarmos com a cabeça. Com a cabeça, é um facto. Mas o coração era um órgão que me apaixonava e o meu sonho era aquela coisa de miúda, era entrar em medicina e ir para a cardiologia. Isto era o meu sonho. Mas eu também, desde muito novinha, sempre gostei muito de trabalhar com tudo o que fosse coisas de manualidades. Tanto tudo o que fosse trabalhar com coisas, transformar coisas e pô-las bonitas, e assim, era uma coisa que eu gostava. Quando chegou a altura... Aqui quase duas facetas. Sim. Assim, muito mais criativa, não é? Sim. E uma coisa mais, porque quem quer ser médico é mais racional, mais... Sim, mais ciência, mais... Sim, mas eu tinha esta dualidade. Como toda a gente tem, não que eu é? acho que toda a gente acaba por ter. Mas pronto, aqui.
E pronto, associado a isso, claro, também sempre tive dentro da minha personalidade, sempre fui mulher. O que eu vou dizer agora, não sei se é verdade ou não, mas dizem que as mulheres do Norte são muito vaidosas, gostam muito de cuidar da imagem. Não sou do Norte, tem que me dizer a mim. Sempre foi muito vaidosa, sempre gostou de... Eu acho que sim, eu concordo. Acho que as mulheres do Norte são muito vaidosas, são muito preocupadas com a sua imagem. Portanto, eu também sempre tive esta componente, não é? De ser uma pessoa preocupada com a imagem e em ter um sorriso bonito. E não nasci com os melhores dentes do mundo, confesso. Tive que passar também por um conjunto de processos. Todas, sim, tive que passar por correção ortodôntica, também por fazer algumas reabilitações estéticas e etc. Mas o que é certo é que no meu percurso de formação escolar e académica, quando chegou a altura de ir para a faculdade, eu tive a oportunidade de entrar em medicina dentária e pensei assim, eu acho que isto é uma coisa que tu vais gostar de fazer, porque vais trabalhar... juntar aqui, vai ser uma coisa mais de pôr a mão na massa, sim, não é? de pôr a mão na massa e pronto, e realmente quando entrei para a faculdade percebi que adorava, foi um percurso que eu amei, adoro ser médica dentista. Desde o primeiro momento? Desde o primeiro momento, gosto muito do que faço, como é óbvio, gostei muito do percurso que fiz na minha formação. Claro que dentro da formação da medicina dentária, e acho que hoje em dia já toda a gente tem um pouco consciência disso, que a medicina dentária é uma área que tem algumas subespecialidades ou conseguiu ter alguma divisão, não é, de subespecialidades, porque a medicina dentária acaba por ser um mundo um bocadinho vasto de tratamentos, porque depois dentro da própria medicina dentária nós temos a área que trata a parte das gengivas, temos a parte da correção dentária, temos a outra vertente que trata, lá está, da estética do sorriso, tudo o que tem a ver com cor do dente, formato do dente. A medicina dentária também evoluiu muito nestes últimos tempos, muito, não é? Muito. Portanto, passou só de ser aquela pessoa que vai ali tratar a dor do dente, não é? Ou que vai arrancar um dente, para ser um universo muito mais vasto, sim, não é? Sim. E também com o mais cuidado de raiz, lá está, abriu este leque. Sim, há 20 anos atrás, qualquer médico dentista que acabava a sua formação era, como nós costumamos dizer... Era um bocadinho de tudo, não é? Um generalista, era um bocadinho de tudo. Portanto, fazia um bocadinho, tentava chegar ao seu paciente em todas as áreas. Hoje isso já não acontece em quase clínica nenhuma. Nós temos a experiência de ir a uma clínica fazer uma consulta e se calhar a quantos de vocês, não é, que estão aí a ouvir-nos, já não aconteceu de fazer uma consulta com um colega e o colega dizer assim, olha, agora vai falar com este. Agora vou-lhe marcar para o meu colega que trata a parte da gengiva, porque tem aqui uma periodontite crónica, uma coisa. E então vai para o colega que faz realmente... E depois vai para outro colega, porque o outro colega é que faz não sei o quê. Exatamente. Mas que hoje e isso em dia... para esta pessoa aqui é um stress, porque eu preciso de confiar naquela pessoa, então cada vez que é uma pessoa nova é uma cruz. E isto ainda hoje confesso, apesar de que eu já percebo que a cruz não tem que ser assim tão pesada, porque lá está, há procedimentos, há não muito tempo fiz um procedimento que eu achei, meu Deus, vou morrer e matar alguém, e aquilo foi tudo muito, muito tranquilo, porque como disse, eu não senti dor. A verdade, hoje em dia eu não senti sentido. dor, não é? Cada vez mais acontece isto, realmente. Hoje em dia vamos às consultas e percebemos que os colegas já estão muito em termos de formação. Já estão muito vocacionados para fazer aquilo. Vocacionados para aquelas áreas, portanto, o que também, para mim, e acho que é importante o público que nos está a ouvir perceber que tocou num ponto absolutamente fulcral, que é a confiança e a empatia e o relacionamento entre médico e doente, que para mim é o mais importante que acontece. Eu posso dizer que isto aconteceu, isto que eu estou a falar aconteceu quando eu estava, como eles que nos acompanham, elas que nos acompanham na primeira temporada, quando eu estive a apresentar na primeira temporada do programa, portanto foi em 2016, 2017. Tive aqui um stress com um dente e depois disse, eu estou a apresentar, era um dente aqui, temos que resolver. E quando a minha dentista, a minha querida doutora Fernanda, do seu 1,5 m, me diz que eu tenho que ir a outro dentista, porque ela disse-me, olha, não, Ruth vai precisar de fazer isto, isto, isto e isto, e eu não sou especialista e você vai precisar de fazer isto com este colega, eu desatei a chorar e disse, por amor de Deus, não me mande embora e resolva você. Porque
para mim é ainda este cavalo de batalha ainda está lá. Pronto, Não, apesar de eu saber, e o colega foi extraordinário, e eu fiz 3 sessões com umas máquinas não sei o quê, que eu fiquei, e aquilo não me custou, e eu tenho que dizer a verdade, porque eles sabem, eu sou maricas nisto, ao máximo nível alto, já me receitaram Lexotans e não sei o quê para tratar dos dentes, e eu não precisei de nada disto, e foi tudo muito, muito tranquilo. Claro que depois há uma recuperação, claro que se mexem depois fica, mas depois foi muito tranquilo, mas eu chorei. Eu não tenho vergonha de dizer, porque eu acho que ajuda as pessoas a perceberem que não, há aqui alguém que é como eu. Eu chorei por ela me dizer que ela me ia quase que abandonar, percebe? E ela não ia, ela só me estava a indicar a pessoa que ia fazer aquilo bem. Com certeza, e cada vez mais hoje é o que acontece no consultório. Agora, realmente, a Ruth tocou num ponto que é absolutamente fulcral hoje em dia e que, eu penso que não só na dentária, eu sinto isso, em tudo, eu como excluindo-me um pouquinho do papel de médica. Como paciente, não é? Como paciente, quando eu preciso de alguma consulta, seja ela qual for, a minha experiência no gabinete, a empatia que se cria numa primeira consulta com um médico, a confiança que ele nos transmite, não é? Mas acima de tudo essa empatia, o sentirmos realmente confortáveis, identificarmos, percebermos que a pessoa que está do lado de lá percebeu o nosso problema, percebeu a nossa dor, nos quer ajudar, e que essencialmente acho que esse sentimento também é importante, de não nos vai abandonar. Portanto, por muito que ela tenha que nos encaminhar para outros locais, ela vai estar sempre a par daquilo que se passa connosco. Sabe o que é que ela fez para, tipo, a menina não sair daqui assustada? Disse, pronto, olha, vai ficar aqui com o meu telefone, se houver alguma coisa, não ligam. E aquilo não sei porque consolou-me. Eu pensei, pronto, está bem. Eu nunca lhe liguei porque não iria ligar, pronto, acho que não é uma urgência, não é? A pessoa precisa... Mas é um gesto importante, Mas ela ter feito aquilo, para mim, fez toda a diferença naquele dia. Porque eu estava com tanto medo, eu estava com medo, estava aterrorizada, agora vou para o médico e depois cheguei ao médico e ele mandou-me para o outro. Não, mas hoje em dia é muito importante e realmente nós somos todos diferentes em formas de estar mas eu compreendo que nós podemos ser uns técnicos absolutamente fantásticos, uns profissionais de excelência, sermos os melhores em termos práticos naquilo que fazemos, se não criarmos empatia com o nosso doente, não vai resultar em nada. Eu acho que hoje vai ganhar aqui muitos clientes, portanto... que eu acho que está a ganhar esse lado. Eu estou a imaginar, esta doutora deve ser boazinha, seja o que for que ela faça, não dói, vai-me ouvir, vai ser cuidadosa, pronto. Acho que é importante, todos nós queremos realmente atenção, eu acho que isso é fundamental. Também já nos aconteceu a todos, eu acho que já todos tivemos más experiências. Sim, claro. Não me parece mal dizer isto, porque infelizmente acontece, já todos tivemos alguma má experiência em alguma situação destas de consulta, e eu não tenho problema nenhum em dizer-lhe que eu já fui a uma consulta de especialidade. Eu tenho uma situação que muitas mulheres infelizmente têm, de um problema autoimune da tiroide. Eu já fui a uma consulta de especialidade de endocrinologia em que entrei no gabinete, estive 10 minutos com o médico que me atendeu e quando saí, cheguei à recepção e disse, eu não volto a esta consulta. Única e exclusivamente porque realmente não houve empatia de todo. E a pessoa, nós entrarmos numa consulta em que o médico praticamente não olha para nós, não fala connosco, não nos diz nada, portanto, isto não é um serviço, não é... Até, inclusivamente, quando nós procuramos outro serviço qualquer, até quando eu vou comprar uma coisa qualquer... Sim, a pessoa precisa disto. A pessoa precisa de ajuda e de atenção. Portanto, e as pessoas estão cada vez mais exigentes nisso, não é? Exatamente. É cada vez mais isso que faz a diferença. Exatamente. É o atendimento, é esta empatia, como fala, é esta confiança, as pessoas precisam deste lado humano. Exatamente. Hoje em dia os serviços estão... Eu penso que é muito bom que tudo tenha evoluído desta forma, tudo tenha crescido. Nós hoje em dia encontramos serviços até mesmo de saúde, principalmente os serviços de saúde privados, não é? Mais os privados, são espaços grandes, são realmente instituições grandes, já não aquele conceito de clínica pequena, familiar, também já deixou muito de existir, não é? Até mesmo nas clínicas dentárias, nós vamos a clínicas dentárias que são
realmente espaços grandes, mas também sentimos um pouquinho que se desumanizou muito o atendimento ao cliente em muitas situações. E faz toda a diferença. E eu acho que isso faz toda a diferença. Portanto, acho que é uma coisa que realmente cada vez devia ser mais trabalhada, não é? Por isso, porque depois acaba com... Nós, se realmente tivermos esse cuidado, não desmistificamos essa questão que a Ruth disse do bicho-papão, de um dia antes da pessoa saber que vai ter uma consulta de medicina dentária, estar altamente estressada. Tenho doentes que dizem que não dormem, portanto não dormem, doutora, eu não dormi toda a noite a pensar na consulta. Não há necessidade disso, rigorosamente. Isso eu tenho uma boa teoria, que é o que eu faço. Como eu sou, ou era mais, agora acho que sou muito mais tranquila, ganhei a teoria de, ok, agora ainda tenho isto para fazer, agora ainda vou dormir. Pronto. Amanhã ainda vou tomar o pequeno almoço, depois ainda vou fazer. Portanto, eu só me enervo quando chegar lá. Mas depois, às vezes, já não há muito mais para delay. Tipo, agora é. Então, quando estava lá, sim, já é assim um stress. Então, já que estamos a falar da doutora, onde é que a podem encontrar? Porque ainda nem dissemos isso. Podem me encontrar neste momento na HD Clinic, que é uma clínica muito direcionada para a medicina estética. De várias áreas, não é? Já tivemos cá, temos, não me lembro em que dia, mas podem procurar no nosso YouTube. Já tivemos cá a doutora Daniela, a doutora Adriana, a doutora Filipa, que são as colegas que trabalham na área da medicina estética. Exatamente, aqui da cara, falámos do nariz, das orelhas, e hoje estamos na parte da medicina estética dentária. Exatamente, podem me encontrar na HD, porque a HD, apesar de ter sido uma clínica durante estes anos que esteve sempre muito direcionada para a medicina estética, acreditou também que a medicina dentária fazia falta e fazia parte deste conjunto, estarmos bonitas, nós querermos envelhecer com uma pele boa, fantástica, com menos rugas possíveis visíveis, como é óbvio, iremos sempre tê-las, porque elas fazem parte do nosso percurso, mas aliado a isto, termos o nosso sorriso bonito. Encontrou aqui um bom sítio, não é? Porque a medicina dentária, com a parte da que diz que é um bocadinho sempre estar bem arranjada e tudo, portanto está aqui no seu paraíso. É mesmo, Ruth, porque as nossas doentes cada vez mais procuram isso, faz todo sentido. Tudo. Doutora, quer ter os dentes mais brancos, fazer um branqueamento, muitas pacientes já associam muito isso assim, doutora, quero muito dar um pouco de volume ao meu lábio, fazer um preenchimento labial, mas, assim, fazer um preenchimento labial, depois sorrir e não ter os dentes bem, por isso... Quero fazer um branqueamento, ou acha que há alguma coisa que eu posso fazer para melhorar o meu sorriso. Muitas pessoas procuram-nos, ou porque, por exemplo, lá está, porque têm um sorriso muito gengival, não gostam de mostrar muita gengiva, porque têm uma tonalidade... Agora, de repente, já não me apetece rir. Agora vou ficar assim? Não, a Ruth tem um sorriso bonito. Olha, eu rio muito. Mas não é falta de me rir. Ainda bem. Que eu desde pequena, e rio-me de boca aberta e taxa arreganhada. Não sei se usa no Norte, mas sempre ouvi isso. É, taxa arreganhada, sempre ouvi a minha família dizer taxa arreganhada, sempre. Exatamente. Mas sim, cada vez mais nos procuram e cada vez mais também nós, médicos dentistas, sentimos esta que necessidade. Fazíamos as nossas reabilitações e eu que trabalho muito com a parte da reabilitação também, lá está com a prótese, com as coroas sobre implantes para pessoas que, infelizmente por alguma razão, acabam por sofrer perda dentária. Depois havia ali qualquer coisa que faltava, não é? Porque nós víamos uma boca reabilitada, bonita, mas com um lábio apagadinho, murchinho, perdido. Alguns pacientes, porque com o passar do tempo, se andarem desdentados já durante algum tempo, se tiverem perda de dentes durante algum tempo, ou porque não têm possibilidade de fazer a reabilitação logo, às vezes por razões financeiras ou até por razões muitas vezes clínicas, não podem avançar logo com reabilitação, acabam por ir formando, peço desculpa, mas exemplificando, acabam por ir tendo algumas perdas de estrutura, porque há perda óssea, toda a mucosa à volta, não é, envolvente a parte oral, se vai adaptando a essa perda dentária, não é, vai-se ajustando a essa perda dentária, então acabamos por ter algumas rugas mais marcadas neste terço inferior do rosto.
o lábio, lá está, tem tendência para fazer uma inversão, ficar mais apagadinho. Portanto, nós também sentimos esta necessidade hoje em dia, cada de vez... juntar aqui estas coisas todas e ter cada vez mais cuidado. Cada vez não é? vemos mais dentistas a fazer harmonização, o que nós chamamos de harmonização orofacial. Porquê? Porque sentimos que nas nossas reabilitações depois podemos dar este complemento e este miminho aos nossos pacientes, que é realmente podermos tratar depois também, depois de termos um sorriso bonito, podermos complementar com a parte da estética. E funcional, não é? Porque há muitas pessoas, estamos a falar da estética, claramente, não é? Essa é a sua área agora, mas muitas pessoas, isto já é um problema quase funcional, que ficam com dificuldades em mastigar, em comer certas coisas, não é? Principalmente à medida que o tempo vai passando. Sim, sempre muito importante dizer que, pronto, é óbvio que eu, Sandra Sykes, trabalho muito na vertente da estética e do sorriso e da reabilitação, mas o nosso público deve estar alertado de que a saúde oral É uma coisa importantíssima. tão importante como outra consulta que nós fazemos, qualquer de rotina. Portanto, as nossas consultas de rotina que nós temos a preocupação de fazer, nós, senhoras que estamos aqui, que temos as preocupações de fazer as nossas consultas anuais ou semestrais, com as nossas especialidades mais até de senhoras, a nossa consulta de ginecologia, a nossa consulta hormonal, a nossa consulta de rotina, o nosso exame básico de rotina, nós temos às vezes, não é, aquela preocupação de procurar o nosso médico de família, fazer um check-up, etc. Os dentes também têm que estar incluídos aí, importantes. porque a saúde oral tem uma implicância em tudo. Aliás, da boca, não é? A nossa boca está aberta, é uma porta aberta, para todas as coisas. Portanto, se a boca estiver com cáries, com seja o que for, que eu não sou muito expert disso, para mim, cáries já basta. Pronto, mas se estiver doente, isso tudo pode afetar o corpo. Inclusive pode trazer outro tipo de doenças, outro tipo de problemas, não é? Sim, primeiro convém, e até acho que é importante falarmos nisso, ter presente que a nossa boca é um nicho de bactérias que fazem parte dela, ok? A mucosa oral, por si só, é uma zona que tem assim como eu costumo dizer, uma colónia que vive. Tem uma colónia que vive. Temos todos uma cambada de bichos aqui dentro a viver. Mas que são supostamente pacíficos, ok? Sim. Vamos pensar numa comunidade extremamente pacífica que vive na nossa cavidade oral. Mas que, mediante determinadas condições, se lhes forem proporcionadas algumas condições, elas podem se transformar em bactérias nocivas. E essas bactérias que existem na cavidade oral são bactérias que têm a capacidade, infelizmente, de serem tão nocivas que, em situações de, digamos assim, negligência, se é que podemos dizer, de não tratarmos uma cárie quando ela aparece, sentirmos que temos ali até algum processo infeccioso que está a ocorrer porque nós sentimos que a gengiva está mais inflamada, sentimos que há ali qualquer coisa que não está ou que está menos bem, às vezes sentimos até que há uma bolhinha que se forma na gengiva, uma coleção purulenta, mas não vamos ao médico, deixamos arrastar, lá está, ou pelos nossos receios, ou porque pensamos também que vai passar e deixamos para amanhã. E também o dentista ainda é uma coisa, cada vez eu acho mais acessível, porque cada vez com seguros de saúde, tudo, as pessoas, às vezes não há quem tenha seguro de saúde, mas para o dentista tem, porque lá está... há mais acessível, mas também ainda há muitas pessoas que com alguma dificuldade de acesso, infelizmente não é? Têm alguma dificuldade e acabam por de acesso. deixar, por não ver esta urgência que a doutora está a falar, não é? Que é muito importante ir logo tratar. Quanto mais rápido tratar, menos aquilo trará outro tipo de consequências. Principalmente por aquilo que eu estava a dizer, porque estas bactérias conseguem ter implicâncias graves, às vezes, a nível de saúde cardíaco, renal. São bactérias que, se passam para a corrente sanguínea, podem fazer estragos. As pessoas às vezes não têm esta consciência. As pessoas não têm consciência. E hoje eu queria também deixar esse underline, esse sublinhado, que é isto. Muitas vezes as pessoas têm outras patologias, outros problemas que vieram desse problema da boca que não foi tratado e que foi ali muito tempo deixado ali a ferver, a arrastar e a não tratar. Apurar. Sim.
Sim, portanto é muito importante termos esta consciência que a saúde oral é tão importante como qualquer outra área, porque ela realmente tem implicância. E depois, para além disto, para além das infecções, que realmente a parte das bactérias são uma preocupação, temos outras coisas que acontecem, que são: perdemos um dente por alguma razão, porque lá está, não tratamos, deixamos passar, não foi possível já, quando chegamos à consulta já não era viável realmente fazer nada, tivemos que tirar. Tiramos e não reabilitamos, ou seja, tiramos e não repusemos esse dente de alguma forma. O que é que vai acontecer? Toda a nossa articulação dentária se desequilibra, porque a nossa articulação dentária é um jogo de encaixe dos dentes do maxilar superior com o inferior. A partir da altura em que começamos a ter falhas em algumas peças, ela vai se desequilibrando, ok? E ao acontecer este desequilíbrio, ele tem implicância depois noutras funções importantes do nosso dia-a-dia, que são na mastigação, mastigamos piores alimentos, isso traz implicâncias a nível gástrico, não é? Tem implicâncias também a nível da articulação dentária, muitos pacientes queixam-se de dor a nível da articulação dentária ou sofrem mesmo de problemas de uma coisa que se chama DTM, que é disfunção temporomandibular, dor associada à articulação, às vezes dores de cabeça, dor na cervical, tensão. Ou seja, estamos a falar de dores cervical e costas, estão a ver? Sim, aqui pescocinho, dor, tensão aqui na cervical. Porque os dentes não estão só porque os dentes não estão alinhados. Eu conheço alguém que até ficou tipo com tonturas e teve que estar agora a fazer isso, não é? A esperar para encher, para agora pôr um implante para aquilo ficar tudo certinho e direitinho. Exatamente. E a Ruth ficou num aspecto que tem a ver com até que ponto todos os doentes conseguem chegar aos tratamentos, principalmente financeiramente. Eu compreendo que a consulta de medicina dentária não é uma consulta muito barata, mas também é importante que as pessoas percebam que nós vamos a uma consulta de clínica geral e o custo de tratamento para o sítio, para a clínica, para o hospital, para o gabinete, é praticamente mínimo. O custo do trabalho do médico, e como é óbvio que é um custo muito válido e que tem um valor. Estamos aqui a dizer que a medicina dentária, lá está, se implica tratamentos, implica objetos, implica a pessoa, implica os materiais, implica tudo, e por isso é mais caro. É talvez das consultas de especialidade que mais custos têm associados. Pronto, e daí realmente os custos da medicina dentária serem sempre, as pessoas considerarem que são um pouquinho mais elevados, mas realmente tem esta vertente. Mas podemos, se pensarmos nisto como um investimento, às vezes investe-se em outras coisas, não é? Eu não estou a falar das pessoas que têm mesmo dificuldades e pronto, há pessoas que têm mesmo dificuldades e lutam para viver e para comer e para tudo isso. Mas também às vezes há pessoas que já estão noutro nível e que investem noutras coisas e deixam isto um bocadinho para trás porque não está nas prioridades. São estas pessoas que queremos chamar a atenção. Daí, cada vez mais nós, médicos dentistas, nas nossas intervenções, quando temos a oportunidade, lutamos muito pelo discurso da prevenção, porque a prevenção... Era aí que eu ia chegar. A prevenção desde pequenos, fundamental. Lavar bem os dentes, todas estas coisas. Exatamente. E a consulta de rotina, se nós fizermos o esforço, que às vezes não é uma taxa de esforço assim tão grande, fizermos a consulta de 6 em 6 meses, permite ao nosso médico dentista que nos está a acompanhar ir vendo a evolução das coisas e... ir acompanhando a evolução da saúde oral, a percebermos-nos, basta, se fizermos 6 em 6 meses, uma cárizinha que está num estado inicial ser automaticamente tratada e não deixar evoluir para uma situação que seja depois mais diferenciada, de ter que fazer uma desvitalização, de ter que... Não é? Portanto, a prevenção é o que está acima de tudo, não é? É o principal. E cada vez mais eu sei que a nossa cultura, porque isto depois também é uma questão muito cultural, a nossa cultura, quando falamos em cultura, nós, portugueses, não tínhamos muito. Por exemplo, os brasileiros têm muito mais do que nós, não é? Eles já estão tipo anos-luz à nossa frente, como grande parte das comunidades europeias também. Eu acho que Portugal era um país que ainda estava muito... na parte dos dentes. Estávamos um pouquinho atrás relativamente a isso, mas cada vez mais estamos melhor. Eu acho que também é importante. Estamos aqui para alertar, portanto, não é tudo prevenção, mal. começar com os miúdos logo muito pequenos nisto, lavar os dentes desde sempre. Sim, levem os vossos filhos ao dentista a partir dos 3 ou 4 anos, para eles poderem ter o que nós chamamos a experiência de gabinete. Exatamente. Não vão fazer nada, vão ter a experiência de gabinete.
marquem uma consulta com colegas de odontopediatria, porque os odontopediatras são normalmente Já colegas... pedi aqui em off à doutora se conhece alguma para nos vir cá falar, não é? Os Porque eu acho os odontopediatras... é uma área específica, é não é? específica, são colegas que estão altamente direcionados para trabalhar com crianças. Sim. E eles são normalmente fantásticos com os miúdos. Conseguem com eles fazer um trabalho magnífico de acompanhamento, de lhes retirar todos os medos realmente, de brincar com eles, de fazer com que a consulta seja mais um momento de recreio De brincadeira. do que uma coisa estressante para eles. Pronto, portanto, começar já aqui a educar estas novas gerações. Sim, E fazer queria deixar esta uma experiência. chamada de alerta para os 2 outros tipos de pessoas, se a doutora concordar, e vai-me dizer se faz sentido ou não, que são para as grávidas e Sim, depois para as também. mamãs, porque os dentes também é todo um grande esforço aqui no corpo e precisam depois, às vezes a pessoa já não está focada quando já foi mamã, é o bebê, é o bebê, é o bebê, mas é uma área que depois, quando já se pode fazer os tratamentos ou que já se pode ir ao médico Sim. tranquilamente, é importante também ter esta atenção. Um aspecto muito importante e um assunto muito importante que a Ruth lembrou e bem, desmistificar a questão das grávidas irem ao dentista. Porque É podem possível ir, fazer tratamentos durante a exatamente. gravidez, é possível fazer tratamentos durante a amamentação. Não deixem para depois, é muito pior deixar para depois. Foi por causa Não disso que eu tenham tive aquele problema no dente receios. que eu vos falei. Foi porque eu achei que aquilo era, isto vai passar, pronto. E quando demos conta já não era assim, então vai passar. Não há que ter receios. As nossas anestesias, hoje em dia temos inclusivamente anestésicos que são específicos para este tipo de situações, anestésicos que não passam a barreira da placenta para as nossas grávidas, que nos permitem fazer tratamentos dentários seguros, portanto não há mesmo que ter receios. Desmistificar um pouco isto. Eu penso que também, felizmente, os nossos serviços de saúde nacionais já têm conseguido desmistificar Mas sabe que eu acho que uma grávida esta consulta... que vá com uma dorzinha, aconteceu-me num dente e foi na gravidez, se calhar que ele já lá estava e na gravidez é que eu senti. Mas a pessoa já vai lá com tantas perguntas, tantas coisas, acho que aquela dorzinha de dente é uma coisa que nem passa pela cabeça que seja importante. Mas que é muito importante porque a sensação que eu pessoalmente tive foi que parece que os dentes ficaram ali um bocadinho mais fracos. Não sei se isto existe ou se diz, mas parece que houve aqui alguma sensibilização maior que não existia tanto antes. Então, daí eu ter-me lembrado que acho que era muito importante. Sim. E porque devemos ter pessoas de baixo de parto em casa, outras que estão Sim. para ter, outras que já tiveram, pronto. Não deixem para depois. Podem fazer os tratamentos dentários, procurem os vossos médicos de família. As grávidas têm direito hoje em dia a uma coisa que se chama cheque dentista. Muitas clínicas trabalham com o sistema de cheque dentista, portanto, a questão que a Ruth tocou de muitas pessoas não têm acesso por questões financeiras aos tratamentos. Hoje em dia, até isto já é possível, até mesmo com os vossos filhos. Os vossos filhos têm, até à idade adulta, direito a tratamentos. Têm direito a uma coisa que se chama cheque dentista, que é realmente, foi uma mais-valia e foi uma, eu costumo dizer que foi uma benção que o Serviço Nacional de Saúde deu. E por acaso pensava que já tinha acabado, sabe? Não acabou, cada vez é mais alargado. Eu posso ajudar, se calhar, a Ruth, em termos de informar aqui o vosso público de que o cheque dentista é tão alargado quanto isto. Ele é acessível às grávidas, todas as grávidas têm direito, se forem ao centro de saúde, a cheque dentista a serem tratadas com cheque dentista. As crianças têm direito a cheque dentista a partir de muito cedo, portanto, a partir dali, a fazer a primeira consulta de rotina quando aparecem os primeiros dentes definitivos, ali a partir dos 6 anos, os miúdos já têm direito a cheque dentista de 2 em 2 anos, precisamente para fazer este acompanhamento da transição até dentária dos dentes de leite para os dentes definitivos. O cheque dentista é alargado a pacientes que são consideradas hoje em dia, já há muito poucas, felizmente, mas as chamadas as doenças infectocontagiosas. Portanto, o cheque dentista é alargado a pacientes com hepatite B, hepatite C, HIVs, ok? Portanto, todas estas pessoas têm direito a cheque dentista.
Porque é que têm que partilhar isto? É por isto, têm que avisar as pessoas. Eu sei que há ainda um desconhecimento grande desta Eu área. sabia do cheque dentista de há um tempo atrás, quando eu ainda nem sequer era mãe e dava aulas e havia miúdos que tinham. E quando eu fui mãe achei que isto já não existia. Mas tem, portanto, isto Portanto, existe, podem usufruir, toda a gente tem direito a eles, não interessa, não, as pessoas muitas vezes têm receio, pensam porque tem a ver ali ao com... carniceiro, porque como é do cheque dentista vamos ao carniceiro, mas está a dizer que podem ir às clínicas e usar o cheque dentista. Podem ir procurar em clínicas que tenham, eu posso dizer que há excelentes grupos que trabalham com cheque dentista e que têm colegas absolutamente maravilhosos e fantásticos. Portanto, são extremamente bem atendidos, não há diferenciação, não é por ser um cheque dentista que vão ser tratados de outra forma. Portanto, acho que sim, que podem usufruir disso. E agora, porque isto o tempo corre nós conversamos. Temos umas fotos para mostrar de toda esta bela parte e tem que nos falar de lentes de contacto. Muita gente a procurar lentes de contacto. E agora pensam assim, passou-se. Esta Ruth, eles já sabem, passou-se e agora está a falar com... Não estou a falar com o oftalmologista, estou a falar com a dentista ainda. Porque agora já temos lentes de contacto para os dentes. Temos lente de contacto. Lente de contacto foi uma nomenclatura que se adaptou, porque realmente lá está, a evolução dos procedimentos na estética tem sido tão grande, tem sido num passo tão acelerado, que nós, esteticamente, uma forma que encontramos de corrigir alguns sorrisos foi, mesmo o paciente após a correção dentária, depois de ter os dentes todos alinhados, direitinhos, os pacientes vinham ter connosco e diziam-nos: doutor, eu não gosto do formato do meu dente, tenho os dentes amarelados, eu queria realmente ter um sorriso mais bonito. E então a forma que nós temos de, muitas vezes, ultrapassar estas questões é criarmos realmente uma ilusão, entre aspas, de óptica, em que como os nossos dentes não são daquela forma, nem são daquela cor, e podemos fazê-lo através de quê? Através de cerâmicas. Podemos trabalhar com cerâmicas, colocar capas, assim como as senhoras vão fazer as suas unhas e fazem um verniz gel ou um gelinho, como se costuma dizer, não é? No fundo, nós agora ali estamos a ver uma imagem que tem a ver com o branqueamento e o processo começa todo por aí. Quando nós não gostamos do nosso... Exato, branquearmos. Portanto, ali temos o exemplo do que é um modelo, nós fazemos um molde ao paciente, registamos aquilo que é o que nós chamamos o positivo da boca, que é aquele modelo gestal ali atrás, com os dentinhos pintados em azul, e através aquele molde vai nos permitir confeccionar umas moldeiras transparentes, que são as que vimos mais à frente, e com essas moldeiras nós vamos poder colocar um produto que está dentro daquelas seringas, que é o nosso branqueador. E depois aquela moldeira vai à boca, é ajustada ao nosso maxilar, e durante um determinado período de dias nós vamos colocar o produto, também por um determinado período de tempo durante o dia, e vai nos permitir branquear o nosso esmalte, ok? Uma chamada de atenção... Não é seringas que se enfiam em lado nenhum. Não, as seringas estão ali só por uma questão de colocação do produto. Sim. Muito importante salvaguardar. Façam os vossos branqueamentos em consultórios dentários, por favor. O branqueamento é uma coisa séria. O branqueamento é um produto abrasivo. O branqueamento tem que ser trabalhado com cuidado. Portanto, não querendo estar aqui de todo... Porque até há pessoas que a fazerem branqueamentos e a usarem as pastas ditas whitening, depois bebem o café, bebem tudo e aquilo parece que o dente ainda absorve mais e em vez de ficar... Não parece, Ruth, absorve mesmo muito mais. Porque ao fazermos um branqueamento, o branqueamento, durante o período em que estamos a fazer o branqueamento é um abrasivo. Para branquear tem que ser um abrasivo. Portanto, tem que ser usado com algum cuidado. Durante o período em que estamos a fazer branqueamento, o nosso esmalte vai estar mais poroso para podermos realmente branquear, não é? E puxar à cor que nós queremos. O que é que acontece? Todo e qualquer alimento que pigmente, eu digo sempre aos meus pacientes e às minhas pacientes, vocês imaginem sempre aquilo que cai na roupa e mancha, vai manchar os vossos dentes. Um carilzinho. Portanto, um carilzinho amarelinho, fica lá nos fora de questão, com tinta, não é? Porque é preto. Eu adoro. Portanto, caril, choco, café, bebidas com cor do tipo vinho tinto, sumos com frutos vermelhos, os próprios frutos vermelhos,
Hoje em dia, não é, já há muita gente que faz uma alimentação um bocadinho mais cuidada, ainda bem. Sim. Os frutos vermelhos são excelentes antioxidantes, eu sou fã número 1 de frutos vermelhos, Mas o hoje... mirtilo, a amora, o morango, tudo que são frutos vermelhos mancham, vai pintar os beterraba. dentinhos. Portanto, pensar sempre que tudo aquilo que mancha, que nós deixamos cair e mancha, assim como alguns condimentos da nossa cozinha, vai manchar os dentes. Portanto, durante aquele período de branqueamento, nós temos que ter um cuidado acrescido com a nossa alimentação para não criarmos ali uma situação desconfortável de ficar até pior. Portanto, essa havia de ser interessante, não é? A pessoa está ali a fazer um tratamento e ainda fica pior. Exatamente. Esta é a parte mais, pronto, realmente é a parte mais importante do início de querer ficar com um sorriso mais bonito, da estética dentária. Passa por fazer o branqueamento primeiro. A seguir ao branqueamento, se o doente tem um resultado realmente já estético, porque gosta dos seus dentes, tem um formato de dentes bonito, ok, ficamos pelo branqueamento. Se com o branqueamento o paciente ainda quer alterar alguma coisa no formato dos seus dentes, podemos então partir para uma situação que estamos a ver agora, que é, ou até, Ruta, é importante salientar, muitos doentes têm um sorriso bonito, acabaram a sua correção dentária, mas têm, pronto, porque tiveram cáries quando eram pequenos e têm restaurações, pequenas restaurações nos dentes anteriores, nos dentes da frente, principalmente naquele bloco que estamos a ver ali, que é aquele que aparece mais quando falamos e quando sorrimos. Mais, é o bloco anterior, que nós chamamos de canino a canino, e têm restaurações. As restaurações não estão bonitas porque, com o passar do tempo, as resinas realmente vão se alterando, vão modificando de cor. Podem partir para esta solução, que é eliminar tudo o que são restauros antigos, fazer um ligeiro polimento da parte da frente do dente e colocar uma capa cerâmica, que não é mais do que aquela estrutura que nós estamos a ver ali. E a capa cerâmica é pedida, então, e é feita de acordo com um trabalho com o nosso doente, com uma escala de cores, à cor que realmente o paciente gostaria de ter os seus dentes, àquilo que é razoável no seu sorriso, de forma a que fique bonito e natural. Não vai ter ali um dentinho branco. Não, e os outros todos amarelos. Portanto, é trabalhado dessa forma, mas sim, é colocada uma estrutura que é aquela, que é uma faceta, sim, que não é mais do que uma colagem também, de uma cerâmica, portanto, mas que vai realmente simular outro formato de dente, vai nos dar outra harmonia em termos de sorriso. Podemos passar a imagem. Podemos passar a seguir. Pronto, e aqui vocês conseguem perceber um antes e um depois de facetas, não é? Que é uma diferença realmente abismal. É uma diferença muito grande, porque não é só na cor, queremos chamar a atenção, não é só na cor, mas lá está, no formato dos dentes. No formato. Não mudou assim tanto, mas fez muita diferença. Pronto. Ou seja, não se mudou, a pessoa não tinha uns dentes pequenos e agora tem uns dentes gigantes, não é? Exatamente. não. É dentro daquele género, mas fez ali bastante diferença. Harmonioso. Ou seja, esta paciente, uma paciente jovem, que não gosta da cor dos seus dentes, que apesar de algumas tentativas de branqueamento, não resultou da forma que ela queria, e que chega ao gabinete e diz: doutora, eu não gosto do formato dos meus dentes, meus dentes não são direitos, e eu não tenho os dentes, e porque depois também é uma paciente com algum desgaste dentário, que inclusivamente se percebe mais no maxilar inferior algum desgaste dentário, e que nos diz: eu quero aumentar o tamanho do meu dente, que nós chamamos um aumento da coroa clínica, portanto, que a parte de dentro, quando eu sorrio, seja mais visível, e alterar, colocar um formato mais bonito e alterar também a coloração dos mesmos. Ora, aqui parece perfeito, teria parece que vocês fizeram ali um Photoshop maravilhoso. Exatamente. E aqui nós conseguimos, esta doente pede-nos um sorriso branco, portanto, e nós temos ali um sorriso muito branquinho comparado com aquilo que ela tinha, mas é óbvio que a cor do dente é muito trabalhado também com o paciente depois em gabinete. Nós fazemos sempre uma prova do trabalho para ver se realmente o trabalho... Sim, para depois isto não ficar... Para ver se está em harmonia com aquilo que o doente quer, não ficar uma coisa muito artificial, como é óbvio, não gostamos de trabalhos. Não parecer que tem as placas, como era antigamente. A minha avó que tirava os dentes e punha os dentes, os de cima e os de baixo. Nesta imagem, eu acho uma imagem, esta até é muito mais importante e muito mais bonita. Lá está, uma imagem que podemos ver numa fotografia na superior, um paciente com tratamentos dentários efetuados nos dentes da frente, principalmente naqueles dentes da frente. Se vocês repararem e olharem para a parte de baixo, ele não alterou em nada o formato dos dentes dele, mas melhorou consideravelmente, porque os dentes não estavam bonitos. Ao fim de alguns anos, notava-se muito aquela diferença de cor ali na zona de transição da gengiva para a coroa do dente, uma coloração já escurecida. Mais anos este paciente, não é? Sim, mais anos, percebe-se logo que é um paciente com mais idade, mas pronto, que fez ali um refresh e um up
da sua e que dentição, ficou muito melhor, não com é? coisas simples, com branqueamento, com umas facetas, que resolve-se lindamente a parte estética e, pronto, e tendo sempre também em conta a parte funcional e da articulação dentária do doente. Se vocês repararem, tanto um doente como o outro têm os dentinhos todos, não há falhas dentárias, tudo a articular Pois. bem. Portanto, não convém que haja realmente. Nós devemos repor, sempre que perdemos uma peça dentária, se não tivermos condições financeiras para fazer o nosso top de tratamento, que é colocar um implante, coloquem uma prótese, façam, mas Coloquem qualquer coisa. substituir sempre o dente que E nos aqui, falta. o que é que aconteceu aqui? Além do branco, está um bocadinho mais branco. Mas, Tá. e depois eu indaguei-me, será que há mais alguma coisa que deveríamos estar a ver aqui? Que eu não estou a Aqui ver? aconteceu uma gengivoplastia, porque Ok. se repararmos, os dentes em baixo são um pouquinho maiores que na fotografia que vemos em cima. Ou seja, a doente tinha um sorriso um pouco gengival quando ria, quando se ria, queria aumentar também um pouquinho da coroa clínica e então fizemos aqui Conseguiu. uma coisa combinada que foi alinhar toda aquela gengiva e ao mesmo tempo branquearmos. Portanto, e Temos mais conseguimos uma um foto? resultado estético Temos. muito bonito. Cá Aqui, estão. aqui só para eu poder tentar explicar um pouquinho qual é a diferença entre faceta e lente de contacto, que é uma coisa que as pessoas nos perguntam muito. Será praticamente a mesma coisa. Tem muito a ver com a espessura da capa que nós colocamos. A lente de contacto é realmente uma coisa muito, muito, muito fininha, é uma camada muito fina que se coloca e que normalmente a lente de contacto está muito indicada para pacientes que têm uns dentes fantásticos, Já tem uns bons extraordinários, dentes, não é? têm uns É dentes só para- maravilhosos, sem restaurações, uns dentes, quando nós costumamos dizer, aquele dente perfeito, Sim, já está corrigido, lá, bem sim. posicionado, mas que o doente quer alterar realmente a cor ou até um pouquinho o formato e nós podemos colocar umas lentes de contacto para o fazer. A faceta é mais indicada para quando temos pacientes, como aquele paciente que me perguntou se já tinha mais idade, Sim. pacientes que às vezes já trazem têm situações coisas, clínicas com alteração de cor de dentes por tratamentos antigos e isso, e então, como é importante nós retirarmos o que lá está para refazermos e podermos colocar uma peça mais bonita em termos de cerâmica, aí normalmente já é a a faceta. espessura do tratamento também já é diferente ser maior, sim. e falamos de facetas. Esta é a grande diferença também entre facetas e lentes de contacto. E nós estamos mesmo a terminar, não é? Acho que vimos as fotos todas, verdade? Penso que sim, vimos. Doutora, quero deixar aqui, temos 2 minutos, 1 minuto e pouco, deixar aqui um convite para irem ter consigo, para tratarem dos dentes, para o que quiser dizer. Façam uma consulta de avaliação connosco na HD, são sempre bem-vindos. As consultas podem são associar. gratuitas para fazer A consulta de avaliação não tem custo. Pronto, ok. Nós, na primeira consulta, é uma conversa comigo, normalmente também, para Comigo, eu pronto, poder, já sabem que é uma para doutora eu poder simpática e avaliar, fofinha. para eu poder avaliar realmente, tentarmos perceber qual é o tratamento mais adequado para a situação de cada paciente, porque depois nós temos muitos doentes a procurarem-nos porque ouvem falar, lá está, em lentes e em facetas, mas também elas não são indicadas para todos os pacientes. Claro. Portanto, passa tudo por uma avaliação com o médico, mas procurem-nos, fazem uma avaliação, conseguem ter uma percepção do que é que podem fazer para melhorar o sorriso realmente, o que é que podem... Há muitas coisas que as pessoas pensam que são inacessíveis e se calhar até são muito mais acessíveis do que pensavam, portanto, e é perfeitamente possível, às vezes, dar um grande up na autoestima de alguém que quer melhorar um sorriso e às vezes acha que não tem condições para fazer e até tem. E até tem. Doutora Sandra, foi um prazer tê-la aqui. O prazer foi meu. Desejamos Obrigada mesmo pelo convite. tudo bom e que restaure muitos sorrisos e muitas autoestimas por aí fora. Está bem? Tá bem. E que também corra tudo bem consigo e com a HD Clínico, para quem também, para as colegas, mandamos um grande beijinho daqui. Obrigada. Pronto, foi um prazer esta conversa. Muito eu obrigada. acredito que elucidou muitas pessoas. Claro que sim. E então, nós estamos a entrar na reta finalíssima, é quando eu começo a correr e que me começam a mostrar, dizer já faltam poucos segundos. Então já sabe, ficou aqui com este mote, vá tratar da sua boca, do seu sorriso, por motivos estéticos, por motivos funcionais, para ser feliz, mas para também estar bem, porque já vimos que aqui que a boca afeta muitas outras coisas do nosso corpo. Quanto a nós, voltamos no próximo programa com mais convidadas e mais motivos para sorrir. Tchau!